Acho que tem alguém com o microfone aberto, talvez pudesse fechar. Sou eu, desculpa. Tava bonitinho, uma criança cantando. É meu filho. A gente está vivendo novos momentos. 22 pessoas avançaram bastante. Que bom que vocês conseguiram avançar. Eu espero que tenha ficado bom esse momento para vocês fazerem atividade na aula, né? Eu acho que assim deu para adiantar bastante, que a coordenação me passou, que vocês têm 10 horas por semana, então dá para fazer aula e dá para fazer coisa na aula, deve dar para terminar, né? Eu acho que ficou bacana assim. Vocês têm alguma dúvida específica? A gente vai passar, vai discutir o estudo de caso quando todo mundo terminar. Lá na terça-feira eu vou dar uma última passada. Mas até agora, o que ficou assim de dúvida para vocês? Gostaram da atividade? Estão gostando? Eu gostei, inclusive, com essa maneira de andar a atividade, para mim ficou bem melhor. Eu também acho... Ficou legal, você tá bem explicadinho, né? Eu acho que entendi melhor essa atividade do que as que eu vinha fazendo antes, tá? Ela parece mais clara aqui o que está fazendo, né? Uhum. Ainda assim, pode haver alguma situação de não ter entendido direito, tal, e ter dado uma resposta equivocada, principalmente por não entender o enunciado, né? Mas, sim, no geral, fiquei mais tranquilo, assim. Beleza, tá? Bom... Eu tenho algumas dúvidas com relação aos parâmetros das funções, por favor. Mas é mais na hora de montar mesmo, a hora que a gente tiver que, de fato, pegar a função e passar os parâmetros sozinhos, mas acho que são confirmações. Então, como já está pronto aqui, a gente pode discutir lá no final e você explica isso para a gente. Perfeito, tá? Então, assim, ó, o objetivo aqui era vocês entenderem algumas questões. A primeira delas, teve um colega aí que falou assim... não sei o quê, é para ver só quem sobreviveu. Então, às vezes, a gente não tem a resposta de quem sobreviveu nos dados, né? Na verdade, a gente tem o que é importante aqui, foi por isso que eu reforcei um pouco a questão, é que toda a mineração de dados que a gente faz, e eu estou usando aqui a associação para ilustrar essa questão, ela é baseada em perguntas que a gente quer fazer. Então, se coloca essa pergunta para dizer assim, qualquer regra que diga assim, por exemplo, quem é tripulação é adulto, não me responde a minha questão de negócio, né? E por isso ela é uma resposta irrelevante, e por isso o meu esforço não deve estar em buscar estruturas ou padrões dessa natureza, porque o que esse tipo de regra me diz, por exemplo, é que não tinha trabalho infantil dentro do navio, ou que diz, por exemplo, que na tripulação tantos por cento eram homens, tantos por cento eram mulheres. O que isso me diz é um pouco o que precisava para funcionar o navio, né? Sei lá, precisa mais de gente operando as máquinas, precisa mais gente, sei lá, a gente não chama dirigindo, chama, eu acho que navegando, ou timoneando o barco, né, ou para levantar e baixar bote, ou sei lá o quê, e menos um trabalho que exigisse mais um perfil feminino naquele momento. Então, assim, a pergunta de negócio e o tipo de estrutura que a gente está buscando, né, esse exercício é muito simples, ele realmente é muito simples, ele só tem 4 atributos, mas eu acho que a primeira coisa que eu queria mostrar com eles para vocês é justamente isso, né? A gente tem que olhar o que são regras relevantes e regras irrelevantes do ponto de vista da questão do negócio, porque a técnica de associação e outras técnicas, elas vão lá, olham regularidades nos dados, de acordo com o funcionamento da técnica, e, puf, cospe um padrão de acordo com o jeito que esse algoritmo foi pensado. E a associação, ela faz isso, ela olha valor de atributo, né? E ela diz, olha, quando eu pego esse atributo e tem o valor X, e pego esse outro atributo e tem o valor Y, eu noto que o valor X e o valor Y, eles co-ocorrem.
E aí, algumas vezes, isso aí pode ser interessante, outras vezes pode não ser interessante. Então, um dos jeitos da gente determinar o que é interessante ou não interessante são aquelas métricas que a gente falou na aula passada, né? Que são os critérios objetivos, e no nosso exercício a gente então trabalhou a ideia de que a gente pode usar o suporte que me representa uma representatividade na base de dados estatística, e daí vocês vão ter uma série de informações ali. Por que tem dificuldade de obter informação de criança? Tem dificuldade de ter informação de criança, e isso vocês têm lá na primeira atividade, olhando para os dados, né, e vendo a distribuição daqueles meus dados, que é porque tem menos de 10% de crianças. Então, qualquer... Ixi, só um pouquinho. Karen, você me permite? Claro. Eu fiz uma análise tentando avaliar aquela máxima de mulheres e crianças primeiro, entendeu? Buscando identificar a correlação que existe disso, né? Com relação aos mortos, né? No acidente, avaliando, né? O contingente dentro daquela população. Foi essa análise que eu estava fazendo. Não sei se era esse o caminho. Que era para estabelecer uma pergunta, né? Então, minha pergunta foi essa. Perfeito. Na verdade, essa é a nossa expectativa, né? A nossa expectativa, obrigada pela pergunta, não sei quem é que falou, né? A gente entra no critério subjetivo. A nossa expectativa é que fossem mulheres e crianças primeiro, né? E qualquer coisa, na verdade, que contradiz essa nossa expectativa é que se torna interessante. Então, ou a gente quer confirmar a nossa expectativa de que são mulheres e crianças primeiro, ou se for da primeira classe, mais ainda, né? Exatamente. Aí a gente encontra uma outra expectativa diferente, que na verdade é assim, ó. Bom, até as crianças foram primeiro, mas como elas não estão lá na primeira classe, elas não vão aparecer na regra. Mas o que apareceu depois de mulheres e crianças primeiro é que o fator de estar na primeira classe foi altamente determinante também. E isso é uma coisa que contradiz a nossa expectativa. Claro que, como a gente já sabe, por filme, por história, né, todas essas situações, não era uma expectativa, né? A gente já sabia que isso tinha acontecido. Então, sim, tem a ver com sexo, sim, tem a ver com a idade, mas a gente também tem a ver com o fato de estar na primeira classe como um fator bastante importante. Então, o parâmetro LIFT, me desculpe, o parâmetro LIFT, ele mostra claramente isso, né? Exatamente. Né? Então, assim, por que regras do tipo, se estava na segunda, se foi homem, morreu? Porque a prevalência era de homens, né? Então, o LIFT começa a mostrar justamente isso, né? Que existe uma correlação negativa com estar em algumas classes, na segunda e na terceira, e ter sobrevivido, e que existe uma correlação positiva entre ser homem, estar na primeira classe e ter sobrevivido. É um fator que alavanca ter sobrevivido ou sobrevivido ser desse sexo ou dessa classe aí, por exemplo. E é o LIFT que justamente nos diz isso aí. O suporte, então, nos mostra quão comum esse caso. A confiança nos mostra, então, a representatividade dessa relação de ocorrência desses dois valores, mas ela pode ser prejudicada, eventualmente, pela prevalência de um determinado valor. E o LIFT nos mostra, então, né, correlações que existem entre esses valores, sejam elas negativas, ou seja, eu acabo baixando a minha probabilidade, ou seja, ela positiva, eu aumento a probabilidade de que existe um valor e o outro está aparecendo também nas regras. Lembrando que o LIFT, assim como o suporte, ele não é direcional, ou seja, o suporte de A implica em B e B implica em A, é o mesmo, e o LIFT de A e B e A é exatamente o mesmo, porque é a correlação desses dois valores. Tudo certo?
Então, além desses parâmetros ali, né, a gente entra num domínio do que é interessante, do que contraria a nossa expectativa. A nossa expectativa era confirmar mulheres e crianças primeiro. Então, além desses critérios, né, a gente vai ter que navegar um pouco, né, nessa interpretação das regras. E isso é muito mais difícil do que está colocado aqui nesse estudo de caso. A gente está, se não me engano, com umas 30 regras, 27, se não me engano, mas na prática isso são milhares de regras. Então, muitas vezes, adiantando uma pergunta que alguém me fez na aula passada, né? Professora, se as crianças aparecem tão pouco, o que eu faço? Seleciono só as crianças? Algumas vezes a gente seleciona subgrupos para olhar esses subgrupos e olhar os padrões que contêm somente alguns grupos de interesse, né? No supermercado eu quero olhar o comportamento, sei lá, das correlações, das coisas que vendem no setor de frutas e verduras, por exemplo, né? É possível. Outras vezes eu faço generalizações, como, por exemplo, eu não quero saber se é quem compra batata, compra, sei lá, balde, mas eu quero saber se, sei lá, eu fazer alguma promoção ali no setor de verduras e frutas e peixaria, se isso aí tem interesse, né? Porque elas estão próximas, ou sei lá, né? E aí depois eu vou olhar no detalhe. O que interessa é botar em promoção salmão, aí eu, sei lá, vendo muito mais batata, vendo muito mais vagem, né? Não é bom usar esses exemplos às 11 da manhã. E outras vezes, né, tem vários estudos, isso não tem, a gente agrupa as regras pelos itens que aparecem nelas e começa a examinar em lotes, né, para conseguir lidar com esse conteúdo de coisas. Então, o que a gente vai falar hoje, ou que explora nesses exercícios, né, ali no primeiro momento, vocês foram vendo que, à medida que eu ia mudando os meus parâmetros quantitativos de suporte e confiança, eu ia tendo um conjunto diferente de regras, e agora a gente tem, além disso, uma série de critérios qualitativos para ajudar a identificar, né, o que confirma as nossas expectativas. Em alguns domínios, talvez a gente queira confirmar isso, ou justamente o que representa alguma coisa que eu não sabia. Então, no caso do R, eu uso o R nessa disciplina porque ele é legal nesse sentido, né? Tem uma série de recursos que vão me ajudar a fazer a exploração dos meus resultados baseado em ordenamentos, em recursos de visualização, ou mesmo de parametrização do algoritmo, que são aqueles filtros que estão embutidos dentro do algoritmo. Então, o que são coisas que eu posso fazer, né? Eu posso, por exemplo, reduzir os meus itens. Então, eu tenho uma parte ali do estudo dirigido que eu peço para olhar somente crianças, por exemplo. Eu também posso reduzir o tamanho das minhas regras. Se vocês virem na primeira pergunta lá, que eu peço para vocês rodarem o algoritmo tal como ele vem na sua parametrização padronizada pelo ambiente, ele diz que tem regras de tamanho 10. Então, isso quer dizer que vai aparecer coisas do tipo assim, se a mulher, então, sobreviveu. Se a mulher tem 1,50 m, sobreviveu. Se a mulher tem 1,50 m e a loira, sobreviveu. Se a mulher tem mais de 1,50 m e a loira, sobreviveu. Se a mulher tem 1,50 m e a loira e, sei lá, está vestindo azul, sobreviveu. Então, assim, as regras passam a ser muito grandes e aí vocês viram numa determinada parte do exercício que, assim, não é porque tem muitas combinações que aquelas combinações de valores, elas agregam a algo que eu já sabia, né? Ser mulher e ter sobrevivido talvez já bastasse no meu contexto. E isso tem uma explicação pelo funcionamento do algoritmo a priori, que eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui, mas para quem tiver interesse, né, o que se a gente busca é determinar um espaço de solução que seja computacionalmente viável. Então, eu não vou procurar nenhuma regra envolvendo mulher e mais alguma coisa se mulher não é um IT7 frequente. Se mulher e ruiva
não é um item frequente, então eu não vou procurar nenhuma regra que envolva mulher, ruiva e mais alguma coisa. O algoritmo funciona assim. Por outro lado, se apresenta mulher, eu vou procurar combinações de mulher com mais alguma coisa. Se apresenta mulher e ruiva, eu vou procurar combinações dessas coisas com mais alguma coisa. Então, uma das coisas que eu posso fazer é olhar para determinados tipos de regras. Eu só quero ver as regras da tripulação, eu só quero ver as regras das crianças, e eu também posso pedir para ver regras que combinem menos elementos, porque às vezes existem menos redundância. Vocês viram também os recursos de suporte, né? Joga o suporte lá para cima, não aparece nada. Joga o suporte lá para baixo, começa a aparecer alguma coisa. Determinar o valor do suporte depende de vocês saberem de uma distribuição dos dados, antes de vocês poderem afirmar, não tem regra nenhuma. Não, não é que não tem regra nenhuma, não com este suporte. Me interessa ou não me interessa esse suporte, né? Uma confiança mínima, com 50% de confiança isso determinar aquilo é relevante? Talvez sim, talvez não, né? Provavelmente o critério mais importante seria justamente do LIFT, embora ainda existam muitos outros. E ali vocês têm também no R recursos para ordenar as regras. Eu pedi no exercício dirigido que vocês vissem regras baseadas em suporte mais alto, em confiança mais alta, em lift mais alto, visualização textual da regra e visualização gráfica das nossas regras. Então, no nosso estudo de caso, algumas situações que vocês passaram, né? Eu tenho os dados dos sobreviventes dos Titanics, algum aluno me disse assim, mas isso é muito pouco para determinar a sobrevivência. Eu concordo, mas a gente só pode extrair, isso pode parecer ridículo nesse estudo de caso, mas ele não é ridículo em relação a questões de negócio mais amplas que a gente pode responder. Eu só posso responder perguntas dos dados que eu tenho. Então, se são esses os dados aqui, são essas combinações de classe, sexo, idade e sobrevivência que eu posso responder. Se eu preciso saber mais alguma coisa, eu tenho que buscar mais dados, eu tenho que combinar com esses dados, e às vezes é possível, né, que eu não saiba. Vamos imaginar assim, e o que os eleitores do Eduardo Leite, eu vou chutar aqui para não citar nenhum partido político, o que os eleitores do Eduardo Leite pensam sobre não sei o quê? Como que eu vou buscar os eleitores do Eduardo Leite? Né? Vou ter que fazer premissas, simplificações, ao menos que, né, eu tivesse uma votação aberta de quem vai votar ou quem não vai votar, né? Então, a gente só pode responder perguntas dos dados que a gente tem, ou responder perguntas sabendo do viés que a gente tem. Olha, eu assumo que, sei lá, eu fiz uma pesquisa demográfica de quem disse que ia votar em tal candidato, eu selecionei pessoas de uma população que tivesse essa demografia. Pode ser que elas votem, pode ser que não votem, isso aí é um viés do meu estudo, tá? Então, isso é muito importante, eu só posso responder perguntas com os dados que eu tenho. Bom, o que vocês têm ali num primeiro momento do estudo dirigido? Eu posso parametrizar o meu algoritmo para que ele saia menos regra, e aí eu passo menos trabalho determinando o que é interessante e o que não é interessante. Então, num primeiro momento, eu fui lá e fiquei dizendo para vocês, baixa o suporte, aumenta a confiança. Mas eu também disse coisas para vocês, olha só, regras com 1% de suporte e 80% de confiança dá 71 regras, que são as combinações desses 4 elementos em todas as suas combinações. Tem 71 regras aqui, tá? Foi isso que vocês tiveram. Se vocês tivessem lá 10 mil itens, como vocês têm no supermercado, vocês têm dezenas de milhares de regras, e é simples assim. E aí, o que eu faço, né? Bom, vamos olhar essas regras redundantes aqui. Eu posso olhar aqui e dizer assim, olha só, tem crianças da segunda classe que sobreviveram, e tem crianças da segunda classe que são meninas e que sobreviveram aqui, né? O lift é o mesmo, ou seja, o que afeta? Afeta que o valor de ser criança e segunda classe
né? E o valor ter sobrevivido, esses dois aqui têm uma correlação num determinado nível, que é a mesma se eu incluo as meninas ou se eu incluo os meninos. É exatamente a mesma. A confiança é exatamente a mesma confiança, ou seja, o que está colocado aqui tem a mesma força de implicação do que está colocado aqui, a mesma representatividade. Crianças de segunda classe, dentre essas, 100% sobreviveram, inclusive as meninas. O que me mostra o suporte? Bom, antes era 0,11 e agora é 0,6. O que isso aí me mostra? Que tem 5% de meninas dentre todas as crianças. Então, se aparecesse uma regra qualquer de se segunda classe e criança e meninos, provavelmente a única coisa que ia mudar ia ser isso aqui. O resto continua o mesmo. Então, isso são regras que são exemplos de coisas redundantes e que não ajudam muito eu ficar aumentando o meu número de elementos. Existe uma propriedade dentro das regras de associação que eu não vou falar aqui, que se chama closeness, que diz exatamente quando é que uma regra que envolve mais itens pode ser dispensada, porque ela já é 100% coberta pelas regras que são menores, né? E essas regras envolvem, então, diminuir o suporte, mas se manter a confiança. No caso do R, eu passei... Luciana, tu está fazendo uma pergunta ou tu só esqueceu a mão ligada? Eu quero fazer uma pergunta. Claro. Eu não queria interromper. Não, interrompa sempre. Ah, tá. Esse lift de 3.096, eu posso dizer que o fato dela ser criança, ela tem 3 vezes mais chance de sobreviver, ou não? Ou esse 3 ele me diz que uma coisa implica a outra, mas não necessariamente nesse tipo de resposta? Não pode dizer no caso do lift, porque ele é uma razão, tá? Ah, tá. No caso do lift, eu não posso dizer que do lift 1 para o lift 2 é o dobro e do lift 3 é o dobro, tá? É só uma correlação distinta. Tá, é simplesmente maior ou menor que 1. Exatamente, tá? Karen. Mas quanto maior, mais forte, né? Quanto maior, mais forte. Mas olha só, pode ser que para algumas aplicações eu também me interesse pelas correlações negativas, tá? Se vocês olharem ali, tripulação, se não me engano, eu não me lembro todo o estudo de caso, tá? Mas eu tenho quase certeza que ser homem... a tripulação tem quase certeza. Se a tripulação e ter sobrevivido, está negativamente correlacionado, tá? Tem quase certeza. E isso é diferente, inclusive, da prevalência, porque tem mais tripulação do que tem as outras coisas, tá? Então, pode ser que tripulação apareça muitas vezes, mas no fato que ele está negativamente correlacionado e que ele até é um dos valores mais prevalentes, essa regra, ela é mais interessante ainda. Diga. No caso aí que está sendo mostrado, eu posso, inclusive, desprezar a variável sexo, porque ela não influencia. Exatamente. Né? Exatamente. O que eu posso levar a acreditar, né? Porque aqui, na verdade, a gente só está vendo analisando os sobreviventes, que a quantidade de meninos e meninas parece ser bem próxima. Né? Talvez um pouquinho mais de menina do que menino, mas a gente só está vendo aí, no caso, os sobreviventes. Não dá para ter uma ideia do... Nesta regra específica, tá? Isso. Nesta regra específica, sim, exatamente isso, tá? Provavelmente tem uma outra regra que não está aparecendo, onde isso aqui eu acho que vai aparecer, tá? Vai ser classe segunda, sexo igual ao male, age child e sobreviveu, e eu acredito que vai estar assim. Se vocês olharem essas aqui, se não me engano, elas estão exatamente a mesma coisa. Deixa eu olhar aqui se é esse exemplo aqui, se eu não tô enganada. Só um pouquinho. Olhem aqui, segunda classe, adulto sobreviver, aqui. Essas aqui, elas têm a mesma situação, ó. Tá? O lift é exatamente igual, a confiança é exatamente igual, e a única coisa que mudou aqui é criança não sobreviveu
e menina, criança não sobreviveu e menino. E aí, quando vocês somam isso aqui, é o suporte disso aqui. Eu tenho essa estratificação, tá? Mas o que determinou aqui, olha, se por acaso a criança não sobreviveu, então eu posso dizer que ela era da terceira classe, tá? Isso isso é o que a gente chama de redundante. Esse algoritmo de redundância que eu botei ali para vocês, ele não é exatamente 100% nessa propriedade chamada closeness, mas basicamente o que ele fala é isso, tá? Ele vai trabalhar em cima desses dois parâmetros aqui. Se as regras têm um subconjunto de itens em comum, ele vai olhar essa distribuição aqui, ou seja, eu não estou agregando mais em relação a essa implicação. Se A determina C, tem uma confiança, né? Se eu disser A e B determina C e não mudou a confiança, é porque já estava determinado por A. E aí eu posso botar B, C, D, E, F, G, H, mas já era A, porque tem que aparecer A e mais alguma coisa, tá bom? Tá bom, e aquela questão que você estava, acho que você começou a falar e acabou não concluindo, da correlação negativa, pode ser interessante também ter correlação negativa, porque daí o antecedente atrapalha o resultado, né? Exatamente. Atrapalha, não sei se a palavra, ele também influencia, tá? Então, assim, depende da nossa pergunta de negócio. Então, assim, ó, tu sempre pode perguntar o que vai aumentar o outro, aí tu te interessa só em cima. O que vai reduzir o outro? Então, vamos supor que tu tá num contexto de um supermercado, tá? E aí a tua pergunta é, o que eu boto em promoção para aumentar as minhas vendas? Tu pode fazer uma pergunta de o que eu não boto em promoção que vai diminuir as minhas vendas, tá? Mas nesse contexto do supermercado, é mais fácil tu olhar no o que eu boto em promoção para aumentar ainda mais as minhas vendas do que tu olhar para o contrário. Neste nosso exemplo, como a gente quer saber as duas coisas, né? O lift menor do que 1 também nos traz uma informação bastante interessante. Tá? E tem alguns domínios, não está me ocorrendo agora, mas eu posso pensar um pouco, que justamente o lift negativo pode te interessar, sei lá, talvez alguma aplicação na medicina, né? Alguma coisa com acidente, né? Para diminuir o número de acidente, etc. Exatamente, tá? Então, assim, essas condições garantidas, justamente, né, vai diminuir essa probabilidade de, sei lá, vamos pegar aqui, sei lá, a Covid, né? Por que o pessoal não foi para UTI, né? Pode ser que justamente a gente se interesse por esse tipo de regra. Luciana, tu tá com a mão levantada de novo ou tem aqui um chat? Deixa eu ver. Não, eu acho que eu só não tinha baixado, desculpa. Beleza. Tá? Então tá, vamos aqui adiante. Bom, a outra coisa, né, além de ter as regras redundantes, eu consigo trabalhar em cima da estrutura das minhas regras, tá? Então, por exemplo, eu posso escolher aqui não olhar, sei lá, o que acontece com a tripulação, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer assim, olha, você só me considera em regras de tamanho 3. O que são regras de tamanho 3? Né? São 2 desse lado e 1 desse, tá? E se vocês olharem lá, na parametrização, ele vai dar 10. Isso quer dizer que vai ter 9 desse lado e 1 desse aqui, no máximo, se existirem essas condições, tá? Então, uma das coisas que a gente ainda pode parametrizar o nosso algoritmo para sair menos regra, né? É esse item aqui. O outro que a gente já falou é essa confiança aqui. E a terceira, né? Que eu posso dizer é como é que eu quero a estrutura da minha regra. Então, nesse meu caso aqui, eu disse assim, olha, tudo que aparece do lado direito da regra, eu quero só saber quem sobreviveu, e deste lado aqui, não me interessa muito ficar olhando para o espaço de tripulação, eu quero só saber dos passageiros, não quero saber da população, dos passageiros. E aqui dos passageiros, eu só quero ver se era adulto ou se era criança. Tá? Por que eu quero saber isso? Não vem ao caso, mas o que eu quero mostrar é que eu posso diminuir o meu espaço de solução
trabalhando, então, os parâmetros do meu algoritmo. E aí, o que vai acontecer? Vão acontecer menos regras. Se acontecem menos regras, eu consigo identificar e analisar mais facilmente o meu espaço, mas vou ter que ficar rodando o meu algoritmo muitas vezes. Agora eu quero saber o que aconteceu com a tripulação. Agora eu quero botar todo mundo. Agora eu quero saber quem é que morreu. Eu vou ter que rodar o meu algoritmo muitas vezes, tá? E aí é o processo que eu escolho para fazer. Se eu parametrizo isso aqui, né, desse jeito, por exemplo, só para mostrar, né, eu reduzi aqui, se a minha pergunta foi quem sobreviveu, eu teria coisas aqui, dessa natureza aqui, né, algumas redundantes, por exemplo, a minha redundância continua aqui, tá, ser de segunda classe, não é redundante, ser de segunda classe ou de primeira é irrelevante, tá, a questão aqui, né, não aparece a minha regra de terceira classe, tá? Tem que ter bastante cuidado, não tá aparecendo aqui a regra das crianças de terceira classe. Tá certo? Não, tá aqui, ó. Tá aqui ela. Mas ela tem um valor diferente disso aqui, tá? Então, olha só. Colocar a terceira classe aqui em relação a todos os outros valores fez uma diferença, são crianças de terceira classe que têm um comportamento diferente, tá? Nesse caso, realmente ela está na terceira classe, baixa essa probabilidade aqui de 3 para um lift de 1. A outra coisa... Caio, desculpa. Desculpa, pois não. Quando você fala que é 1, ele não seria insignificante? Essa 5 aí. Uhum. Ela não é significante. Olha, o que ela diz aqui de diferente, tá? Eu sei que eu tenho no atributo classe, eu sei que eu tenho primeira, segunda e terceira, tá? Então, olha só. Quando eu olho todos esses valores aqui possíveis, tá? Então, eu tenho duas regras que são exatamente iguais aqui, ó. Diz assim, olha só, eu tenho o mesmo lift, eu tenho a mesma regra, elas são redundantes, então eu posso eliminar esse detalhamento. Não é verdade, porque eu tenho primeira, segunda, terceira. Então, do fato que ela não tá por aqui, ó, ela tá aqui. O atributo classe, especificamente no valor terceira, tem um comportamento diferente. Então, essas regras em relação ao atributo classe, ela não é irrelevante. O meu lift fica 1.0, tá? Tecnicamente, se eu arredondar aqui, né, o 8 vai mais para 1, vira 6, vai mais para 1, fica 1.1, até tem uma correlação positiva, mas ela é bem baixinha. Então, isso significa que é quase, né, estatisticamente independente ter sobrevivido e ser criança de terceira classe. Tanto pode morrer quanto sobreviver, que vai dar mais ou menos a mesma coisa. E o que a gente nota aqui, ó, é que ser criança e de terceira classe, né, e ter sobrevivido tem uma confiança muito diferente dessa aqui. Tá? Então, é nesse sentido que a interpretação a gente tem que olhar com bastante cuidado e cuidar com as conclusões que a gente toma, tá? A associação é ruim porque dá muita regra, tá? E quando tem muitos valores possíveis, às vezes a gente exclui um, mas se esquece que podem ter outros valores, tá? Bom, filtragem de regras. A outra coisa é assim, ó, eu não filtro nada aqui, ou eu filtro minimamente. E aí o meu mundo passa a ficar usando recursos para visualizar. Então, por exemplo, eu não determinei aqui de ficar só olhando o mundo de quem sobreviveu, crianças e todas as classes. Eu não me lembro quem fez a pergunta lá no início, né? Eu comecei no espírito de ver se era mulher e criança que tinha sobrevivido, né? Talvez ele fosse lá e só botasse regras que saíssem mulher, saíssem crianças, né? E se sobreviveu e analisasse essas regras. Ele poderia ter feito. O outro jeito, né? É dizer assim, olha, eu só vou
pedir para sair regras para saber se sobreviveu ou não. O resto eu vou tentar descobrir de uma forma mais ampla e vou filtrar menos, botei o suporte lá embaixo, botei a confiança lá embaixo, né? E depois eu comecei a explorar usando, olha, me dá um subgrupo dessas regras aqui, ó, sub-rules, tá? Me pega somente o grupo que tem uma confiança de 40%, ou me pega somente aquelas que têm 100%, ou me pega somente aquelas que têm um lift maior do que 1, ou me pega somente aquelas que têm um lift maior do que 2, tá? Então, eu posso filtrar, gerar regras, posso gerar subgrupos das regras, que é o sub-rules aqui, e posso, então, a partir disso, visualizar, e aí que eu mostrei alguns exemplos para vocês de visualização ali com o pacote RulesVis, que tem comandos de visualização estáticos e comandos de visualização dinâmicos, tá? Esse aqui é o dinâmico, tem lá no finalzinho do estudo dirigido, não sei se alguém chegou até lá, eu peço para vocês olharem isso aqui, né? Isso aqui é uma visão estática, não tem essa partezinha aqui. Basicamente, o que eu estou mostrando com esse meu recurso aqui, né? Eu posso gerar um plot do jeito que eu quiser. Nesse plot aqui, que é o plot padrão, ele plotou suporte por confiança. Tá? E cada um desses pontinhos aqui, é uma das minhas regras que está aparecendo aqui, tá? Bom, quando eu olho para cá, eu vejo aqui que eu tenho regras com baixíssimo suporte. No que isso aqui me ajuda? Que se eu botar o suporte alto, eu só vou encontrar essas 3 regras aqui, tá? Bom, que mais que esse tipo de visualização aqui pode me ajudar a determinar quais são os meus parâmetros? Que se eu quiser encontrar, sei lá, chutar que eu só quero regra acima de 90%, eu vou só enxergar esse grupo de regras que estão colocadas aqui. E se eu botar, então, o meu suporte maior do que 6, eu não vou encontrar absolutamente nada. Regras com alto suporte e com alta confiança, não vou encontrar absolutamente nada. Então, esse tipo de gráfico aqui me ajuda a fazer essas determinações. Qual seria o meu suporte legal, né? Então, não vou responder, mas vocês têm lá lá no final do exercício, vocês têm, então, uma pergunta que justamente pergunta, tá, se vocês forem começar de novo, né, que parâmetros vocês teriam escolhido, né, dado esse dataset, para começar a ver essas regras, em vez de ficar mudando tantas vezes os parâmetros, como eu pedi para vocês estudarem. E, finalmente, o elemento interessante que eu tenho aqui é o lift, ó. Então, para eu encontrar um lift aqui assim, quanto mais vermelhinha eu tiver, melhor, né? Então, aonde que estão as minhas regras com lift alto? Aqui, né? Aqui, né? Aqui são as regras com maior lift. O resto, inclusive, são correlações negativas que eu posso até olhar aqui, ó. O que aconteceu aqui que ela até está negativa? Então, esse tipo de exercício, né? Ele consegue me mostrar. E aí, ele é até bacana. Deixa eu só parar de projetar aqui um pouquinho para vocês verem. Não sei se vocês chegaram nessa parte aqui do exercício. Mas, Karen, esse lift maior que muitas vezes não indica uma informação que eu já tenho, pode ser que não tenha, ou isso aqui é já depois de eu filtrar os atributos que eu acho relevantes, as regras que eu acho relevantes, aquele REHS, ou não? Aqui é... Não, o lift sempre vai ser calculado, sempre. Independente se você mexeu na estrutura da regra ou não, tá? Vocês estão enxergando na minha tela aqui com o Titanic? Não, está na visualização de regras, está no... tá na apresentação. Na apresentação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o conteúdo. Aqui. E agora, vocês conseguem enxergar
Parou o compartilhamento. Estamos te vendo. Estão me vendo. Mas ainda não conseguem ver a tela. Não. Eita. Vamos continuar que a gente chega lá. Agora vocês veem a minha tela com o Meet? Agora sim. Agora vocês veem o RStudio? Sim. Tá. Então, aqui está o meu Titanic, tá? E aí, respondendo a pergunta de quem acabou de fazê-la, que eu não sei quem foi, aqui é a primeira vez que eu ordenei aqui as minhas regras, tá? Rodei. Olha só, o meu lift está aqui, ó. O meu lift está aqui. Eu estou ordenando elas, minhas regras, por confiança, mas eu posso trocar aqui. Vou botar por suporte, acho que eu já tenho por suporte aqui. Deixa eu ordenar aqui as minhas regras por suporte. Tá aqui, ó. Tá aqui o lift sempre, ó. Então, eu não sei. Ele sempre... Não, tá certo, mas eu digo aqui você já filtrou que o RHS é sobreviveu sim ou não, né? Porque quando a gente fez o primeiro exercício, eu não tinha filtrado nada. Então, vinha uma série de regras, e algumas dessas regras, com o lift acima de 1, eram conclusões coisas que a gente já sabia, que a maioria é adulto, que a maioria é homem, tarará, né? Mas aqui, sei então, lá, da segunda classe é adulto, da primeira classe é adulto, e com alta confiança, mostrando que, por exemplo, na primeira e segunda classe tinha pouca criança, né? É o que diz essa regra número 2, e essa é a regra número 3 aqui, quando eu não botei estrutura nenhuma, ela não me responde nada sobre a minha pergunta de negócio. Ela me mostra quem estava dentro do navio. Mas o que eu quero te dizer é que, assim, ó, o lift, ele é calculado sempre, então eu não sei se é uma coisa que eu sei ou não. Colocar estrutura me ajuda eu, como pessoa, a ter um conjunto mais dirigido de regras, e aqui, de novo, eu tenho 70 e poucas regras, tá? Mas, tipicamente, eu tenho dezenas de milhares, então vai me ajudar eu, humano, a tirar algum sentido desse monte de regras aqui. Pronto, aí lá naquele plot que você mostrou, a gente tinha a confiança e o suporte e o lift, né? Os pontinhos eram o lift, é? Isso. Deixa eu rodar aqui esse pedacinho aqui desse plot, tá? Deixa eu rodar esse pedacinho aqui. Tá? Tá aqui as minhas regras. Nesse caso, as minhas regras, eu coloquei elas para sobreviver, não sobreviver, e aqui tá outras coisas, tá? Que mais que eu fiz aqui, só para você saber, eu botei um suporte lá de 5% e botei uma confiancinha bem baixinha também de 20%, tá? Para aparecer tudo. E aqui elas estão ordenadas por lift. Então, deixa eu botar aqui um pouquinho menor. Vocês estão vendo bem, né? Eu pedi para ordenar elas por lift. A confiança é baixinha, no mínimo 20%. O suporte é bem baixinho, no mínimo 5%. Do lado direito da regra, eu determinei que tem que aparecer isso, o direito sim ou não, né? Qualquer coisa do lado esquerdo não tem problema. E pedi para ordenar minhas regras por lift. Então, tá aqui, ó, 3, 3, 2, 2,5, blá, blá, blá. E aí eu tenho aqui regras com alta confiança ou baixa confiança, tá? Tranquilo? Depois, além disso aqui, com esse pedacinho aqui, eu eliminei as regras duplicadas. E agora eu vou fazer exatamente esse plot aqui, tá certo? Tá aqui o meu plot. E vamos botar um zoom. Não é esse plot. Tá aqui o meu plot, tá? Tranquilo? Eu não sei quem é que estava... Certo. Tá. Aí, pode falar. Quanto mais a gente sobe aqui para o lift maior, melhor? É isso? Mais explicativo é? Ou quanto não? maior o lift, quanto mais ele for superior a 1, mais uma correlação positiva existe entre os valores que está da direita e da esquerda. Então, aumenta a probabilidade, vou pegar essa regra aqui, tá? Que ela tem um lift super alto. Note, ela tem um suporte bem baixinho, o suporte dela é 1%, que é uma criança de segunda classe que sobreviveu. Ela tem uma confiança de 100%,
que quer dizer 100% das crianças de segunda classe sobreviveram, tá? E ela tem um lift alto, isso quer dizer que quando eu tenho esses dois conjuntos de valores, ser crianças da segunda classe e ter sobrevivido, um aumenta a probabilidade de ocorrer o outro, sem lado, tá? Ser criança da segunda classe aumenta a probabilidade de eu também ter o atributo yes, e ter o atributo yes aumenta a probabilidade de ser uma criança de segunda classe. É isso que o Lift diz. Quanto mais alto o Lift... É quase um coeficiente angular, professora, na regressão? É tipo, mais ou menos assim, que tem Vou ficar te devendo essa resposta. Tudo bem. Eu vou perguntar para a professora Lisiane. Tá? Karen. Obrigado. Mas olha só, vamos pegar essa outra. Adulto não ter sobrevivido, tem 65% das pessoas que estão representadas aqui, estão colocadas aí. Dos adultos, 70% efetivamente não sobreviveu, tá? Mas esses valores são estatisticamente independentes, tá? Porque ser adulto não aumenta a probabilidade de não ter sobrevivido e não ter sobrevivido não aumenta a probabilidade de que no atributo idade tem adulto. Karen, eu tenho uma dúvida. Pois não. Eu posso interpretar o parâmetro lift como quanto mais alto ele for, mais A vai em B, como B vai em A. Quer dizer, quanto mais esses valores forem próximos um do outro, A vai em B, como B vai em A, o lift será maior. Talvez você queira dizer implica, né? Exato. Se o A vai não, em B implicação for não. alto, Não, e o não B é implicação. vai em A também for alto, o lift vai ser alto. Ou se não o A é vai em B é pequeno e o B vai em A também for pequeno, o lift seria alto também. Tá, olha só, primeira coisa, tá? Não é uma relação de causalidade. Vocês devem conhecer lá na internet, talvez, algumas correlações estranhas, sei lá, um número de pessoas que comam sardinha e o número de vezes que, sei lá, o Palmeiras ganhou o campeonato, estão correlacionados, tá? Só tem uma correlação pelos números, tá? Mas um não implica a causa de ser o outro. Então, o lift, porque o lift representa uma correlação estatística, ele não representa causa, ele simplesmente fala em aumentar a probabilidade desses dois valores. Quando ocorre um, ocorre o outro também, mas não é uma causa, tá? E aí, quando tu disse A vai em B, B vai em A, tá? Na verdade, ressalto, A e B vão ter sempre o mesmo lift, tá? Porque aparece um, aumenta a probabilidade do outro. Então, vou pegar aqui esse exemplo aqui, tá? De novo. Se eu tiver sim, aumenta a probabilidade de ter segunda classe criança. Se eu olhar todos os exemplos. Se eu tiver segunda classe criança, aumenta a minha probabilidade que no atributo survive tenha yes. Deixa eu pegar uma negativa aqui, um lift negativo aqui. Um lift negativo, tá? Ter valor tripulação no classe diminui a probabilidade de ter sobreviver ali, ter yes no sobreviver. Por quê? Porque o lift é 0,74. A co-ocorrência desses dois valores está negativamente correlacionada. Se aparecer true, é mais provável, nesse caso, já que tem dois valores, que apareça sim do que não. Perdão, que apareça não do que sim. Tá? É isso que o lift quer dizer. E esse gráfico aqui, ele ajuda vocês a encontrarem essas regras, mas esse gráfico aqui também ajuda vocês a dizerem como é que eu seto esses meus parâmetros para encontrar as minhas regras interessantes. Eu tenho regras com suporte alto, eu tenho regras com confiança alta, eu tenho regras com lift maior do que 1, ou eu tenho regras com lift menor do que 1, que seria a correlação. Então, essas visualizações aí, elas me ajudam a fazer essa interpretação dessas regras. Mas são recursos, é o humano que faz a interpretação deste recurso. Tá bom? Respondi a pergunta? Sim, perfeito.
tá? Que outros recursos, aproveitando que eu estou aqui, tá? Que outros recursos eu tenho? Eu tenho esse recurso aqui, ó. Deixa eu só ver se é a mesma coisa. Eu peguei aqui as regras com 50% de confiança, pelo menos, tá? Peguei aqui. Se vocês olharem aqui, pelo menos elas têm 50% de confiança, tá? Não tem nada menor do que 50% e tem coisas baixinhas, 50%, tá? E eu gero um segundo recurso para conseguir visualizar as minhas regras. Esse recurso está colocado aqui, espero que vocês enxerguem ele bem, tá? Eu posso aqui olhar, por exemplo, a influência de quem não sobreviveu. Eu também posso olhar aqui o que aconteceu com o pessoal da primeira classe. O pessoal da primeira classe está colocado aqui, ó. E aí passa a ser interessante, olha só, a primeira classe aqui, ele influencia a regra 2, primeira classe influencia a regra 7, e essas duas coisas aqui, todo mundo sobreviveu. Então, quando eu falo em representatividade por esses diferentes, isso quer dizer que ninguém morreu na primeira classe? Não. Isso quer dizer que, do ponto de vista de representatividade na base de dados como um todo, da representatividade da implicação, né, para a gente poder dizer que era uma regra, não é uma observação, é uma regra que eu giro em cima das observações, né? Então, os padrões que eu tiro aqui é que primeira classe sobreviveu, mais especificamente aqui na segunda classe, ser mulher de primeira classe sobreviveu. Essa é uma regra que foi pintadinha de vermelho escuro, e de novo são parâmetros que vocês podem mudar, mas quanto mais pintado de escuro, maior o lift. E vamos olhar aqui esse lift aqui. Ups. Ai, droga. Esse lift aqui... Ux, eu não sei como. Deixa eu aumentar aqui a minha janela, ver se eu consigo mexer na janelinha aqui. Mas acho que não vou conseguir. Ai, eu não consigo chegar nessa caixinha aqui, gente. Mas se alguém puder me olhar ali o que diz a regra 2, vamos olhar aqui a regra 2. A regra 2 está aqui, ó. Primeira classe mulher, confiança 97%, ou seja, tem gente que morreu, tá, gente? Tem gente que morreu. E o lift dela é 3.1, por isso que ela tá super pintada de vermelhinha. A outra que a gente tem aqui, essa regra 7 aqui, ó, tá na primeira classe e sobreviveu, tá? A regra número 7 que tá colocada aqui, o suporte dela é 9%, a confiança é 62%, né? Ou seja, cada vez de 60% de vezes das pessoas que estavam em primeira classe, não interessa os outros atributos, né? Em 62% dos casos, sobreviveu, 62% da primeira classe sobreviveu. E estar na primeira classe é determinante, porque se vocês olharem aqui, ó, o lift é 1.9. Então, são recursos que vão ajudar vocês a explorar o espaço de solução de vocês e interpretar, né? Deixa eu aumentar aqui a minha janelinha, também é um recurso bem importante, tá? Que está colocado aqui, e vocês vejam que as regras de quem sobreviveu, em geral, tem lift maior, né, do que as regras de quem não sobreviveu aqui, tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo? Bom, então eu vou deixar vocês concluírem, né, esses pensamentos todos no estudo dirigido, né, para vocês submeterem depois. Eu vou fazer mais um pequeno fechamento desse estudo de caso lá na terça-feira, desculpa. E vou passar, então, para um último tópico, que é a preparação de dados. Alguma dúvida aqui? Professora, eu tenho só uma dúvida com relação à inspeção das regras. Pois não. Quando não existe nem valor no LHS, isso quer dizer porque não houve uma associação com o RHS? Assim, não existe associação com o RHS? Não tem um número mínimo, tá? É bem bizarro esse jeito que o R está configurado, que ele sai regras de item 7 de tamanho 1, tá?
mas deve ter um jeito de configurar para que seja de tamanho 2. E quando é de tamanho 2, aí sim dá para tu calcular com tanto desse negócio. Porque no está dizendo tantos por cento tem esse valor. É só isso que eu estou dizendo. Porque no estudo ele pergunta se a primeira regra, né? Uma das perguntas é para você interpretar a primeira regra. Uhum. E essa primeira regra ele não vem com nada no LHS, né? É justamente essa pergunta, né? Mas do ponto de vista de interpretação, o que isso quer dizer? Suporte dessa regra quer dizer que aquele único valor que está lá aparece tantos por cento de vezes, que é uma informação que você já sabia quando você fez a tua distribuição. Sim, tá? sim. Perfeito? Tá ok. Então, vou começar aqui para falar da última coisinha que eu queria falar para vocês de... Eu espero que vocês estejam enxergando a minha tela. Eita. Estão enxergando, né? Tudo certo? Sim. Beleza. Okay. Então, a última coisa que eu queria falar para vocês é sobre os dados da associação. Eu dei um dataset bonitinho para vocês, tá? Esse dataset bonitinho quer dizer simplesmente isso aqui, tá? Aqui tem uma coluna. Essa coluna tem alguns valores. Valor A1, valor A2. Aqui eu tenho outra coluna. Outra coluna, que tem valores B1 e B2. Então, isso significa que eu vou olhar co-ocorrência de valores, tá? Então, eu vou ver com que valores para o atributo A1, o que co-ocorre quando aparece esse valor A1 aqui. Eu vejo que co-ocorre o valor B1 e não co-ocorre com nenhum padrão o valor C. Nesse meu exemplo aqui, ó, não ocorre com nenhum padrão C. Não é que nunca apareceu, tá? Não é um padrão. Eu não consigo dizer assim, essa exceção aí ocorreu, tá? Não tem padrão, né? Sei lá. Ter cabelo ruivo significa ter piscina em casa? Bom, tem gente que tem gente que não tem. É padrão. Não é padrão, tá? É só uma coisa que... E o que eu busco com as regras de associação são buscar padrões, coisas que ocorrem. Eu busco regularidades nos meus dados, tá? Então, quando eu olho agora esse outro valor que está colocado aqui, o valor B2 aqui, né? Eu olho para cá, B2, e eu noto, então, um padrão que ocorre o valor C1, tá? Certo? Essa regra aqui, por exemplo, B1 determina C alguma coisa, ela não ocorre, não é algo regular, tá? Os B1 estão aqui, não tem padrão nenhum, tá? É isso que significa associação. Pode parecer bobo, mas isso é uma razão de confusão bastante grande e é bem importante que a gente prepare os nossos dados desse jeito para sair regras desse jeito. Então, eu entreguei para vocês dados que são bem bonitinhos e eles permitem vocês pegarem regras que fazem sentido, tá? Primeira classe, ser mulher, então sobreviveu. Tá na segunda classe, ser homem, ser adulto, então não sobreviveu. Faz sentido as regras que eu estou buscando. Só que os dados no mundo real dificilmente estão preparados nesta forma. Então, vou pegar aqui dados de compras, por exemplo, tá? Tipicamente, por causa de um troço chamado normalização, lá na minha base de dados transacional, né? Eu tenho todos os produtos que podem ser comprados, eu tenho todas as compras e eu tenho uma tabela que faz a relação entre os itens e a transação. Então, quando vocês olham essa tabela aqui, que tem os itens e a transação, diz assim, na compra número 1, a pessoa comprou o item 1, 2 e 3, 12.
Na compra número 3 aqui, a pessoa comprou esses outros itens aqui. Na compra número, sei lá, 6 aqui, a pessoa comprou esses outros itens aqui. E se vocês perguntarem, né, aqui, eu quero um padrão de transação e item, não vai aparecer nunca padrão nenhum, tá? Porque não vai aparecer o item da transação, ele até se repete muitas vezes, mas a única coisa que eu posso perguntar aqui é, quando eu comprei alguma coisa, né, será que um item se repetiu? Ou quando um item foi comprado, será que uma transação se repetiu? E não é isso que eu quero perguntar. O que eu quero perguntar é o que tem na cesta de compras padrão da pessoa que frequenta o meu estabelecimento. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que, em primeiro lugar, saber o que é se eu quiser saber o que é a o que ele compra, isso já está colocado num outro lugar. Isso quer dizer que essa transação aqui, a pessoa comprou banana prata, também quer dizer que a pessoa aqui comprou limão siciliano. O 12 eu nem sei o que é, mas eu teria, para sair uma regra de saber o que ele comprou e poder interpretar, eu teria que fazer isso. E para isso eu tenho que juntar esses dados que estão em diferentes transações. Além disso, eu tenho que transformar esses meus valores numa forma que seja o que ele comprou para sair em padrões. Então, tipicamente, esses diferentes valores, não precisa, mas tipicamente os diferentes valores se transformam em diferentes colunas, né? Então, esses valores que se transformam em colunas, tipicamente a gente começa, então, a dizer aqui, ó, eu tinha aqui banana prata, banana caturra. Se transformou aqui, banana caturra, banana prata, e eu fico dizendo sim, comprou, né? Ou não comprou, tipicamente, né? Ou é sim e nulo, ou então é 0 e 1. E é por isso que a gente sempre fala nas regras do tipo, quem comprou banana caturra, comprou, sei lá, limão siciliano. O que isso quer dizer? Que aqui tem banana caturra igual assim, então limão siciliano igual assim. Tá? Ou os algoritmos, muitas vezes, quando são representados aqui, simplesmente colocam regras que estão colocadas desse tipo. E o que eu quero dizer? Que na sua forma normal, esses dados não estavam assim, eles vão ter que ser juntados, né? E além de juntar, a gente vai ter que pivotar, ou seja, a gente vai ter que transformar o que eram valores em diferentes colunas e colocar outro tipo de representação. Tudo certo? Beleza. Então, quando eu pivoto, as minhas regras começam a aparecer desse jeito, tá? Quem comprou Home Progress, então comprou Coca-Cola Light, tem 0,19 de suporte, 0,83 de confiança. Antes, não sairia nenhuma regra desse jeito, a menos que eu tivesse transformado. Ia aparecer quando ID de transação tem um determinado valor, então item tem um outro determinado valor que não tem nada a ver com o problema que eu estava pensando. Bom, o que isso significa? Eu não vou passar isso aqui para vocês, isso significa que vocês têm que ter um monte de outros comandos que estão colocados ali para pegar os seus dados brutos e transformar nos dados que vocês têm, tá? Tem gente que nem eu, tá? Que é mais versada em SQL e vai fazer essas coisas lá no SQL, né? Vai lá no seu modelo relacional, busca, junta, pivota, usa um procedimento e traz os dados para o R ou para a ferramenta que vocês estão usando, preparados. Tem gente que gosta de usar a ferramenta que está sendo trabalhada aqui, né? Sei lá, fazer direto em R para fazer essas transformações.
transcende a nossa disciplina ficar discutindo essas coisas, mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso significa que vocês têm que ter mais comandos, mais conhecimentos, e que não tem nada a ver, por isso que a gente fala, abre aspas, do engenheiro de dados, porque é aqui que vocês morrem, é aqui que vocês passam um tempão buscando dados, transformando dados, para chegar naquela tabela bonitinha, apertar uma vez o botãozinho para gerar as regras, né, e passar um tempão interpretando elas. No caso específico, né, aqui do R, só para mostrar para vocês o que acontece, né, eu tenho, então, as minhas notas fiscais, ou as minhas compras colocadas aqui, eu tenho aqui uma descrição do que foi comprado, né, e aí eu vou usar uma biblioteca que está lá no ddply, para transformar vários registros que estão colocados aqui com o mesmo número de invoice e colocar todos os elementos que estão colocados aqui. Depois tem uma outra função que pega todos os elementos comuns e que transformam isso aí em coluna. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando para todas as notas fiscais do mesmo dia, né? Coloquem esses elementos que estão em vários registros, coloquem tudo numa mesma coluna chamada V1, né? E aí depois vocês têm aqui as coisas que aparecem juntas em cada uma dessas coisas, e a partir disso, então, vocês criam uma representação de dados de vocês. Não vem ao caso como isso é feito, tá? Porque isso pode ser feito de novo. Eu posso usar pandas, eu posso usar R, eu posso usar SQL, eu posso usar a ferramenta que eu quiser. O ponto aqui é, os dados brutos não se encontram necessariamente, e eu agregaria ainda mais, dificilmente no formato que vocês precisam para rodar as regras de associação. Quando vocês... Alguma pergunta até aí? Beleza. Quando vocês chegam, então, nesse formato aqui, que já dá para rodar, né, o algoritmo de associação, vocês podem chegar num outro problema, chamado esparsidade. Isso quer dizer que eu não consigo encontrar padrões. Até tem uns casos, mas eu não consigo derivar tendências, regularidades, tá? Regularidades. Por quê? Porque isso acontece aqui e ali, né? É como se eu, sei lá, pessoas de 1,40 m compram alguma coisa, pessoas de 1,50 m compram alguma coisa, pessoas de não sei quanto, né? Eu começo a estratificar, não tem regularidade, até que as pessoas, sei lá, menores que tanto, compram, sei lá, roupas desse tipo, maiores que tanto compram roupas. Então, aí sim, quando eu começo a generalizar para lidar com esse dado de esparsidade, pode ser que eu encontre os meus padrões. Então, olha só, quando eu olho aqui e procuro informações, por exemplo, sobre pessoas que talvez queiram fazer bebida, tá? De botar limão com Coca-Cola. Eu talvez não encontre um padrão específico do tipo de limão e do tipo de Coca-Cola. Se eu procuro um padrão, né, de pessoas que, por exemplo, compram banana e compram sabão em pó, talvez eu não consiga uma regularidade nesse tipo. Então, como é que eu posso lidar com a esparsidade? Eu posso lidar com a minha esparsidade. Por exemplo, se eu botar aqui suporte muito baixo, né? Homo Progress, Coca-Cola Light, banana caturra, limão siciliano, ó, o suporte é super baixinho aqui. Mas se eu se eu generalizar esses valores, pessoas que compram banana, não interessa muito se é caturra, se é pessoas que compram limão, pessoas que compram refrigerante, pessoas que compram sabão em pó, existem relações entre isso? E em supermercados, em varejo, quando a gente tem um grande número de itens, e por itens, um grande número de valores que podem ser combinados, frequentemente, o que a gente faz? Generaliza esses valores, vê se existem associações entre essas grandes áreas e depois a gente observa os valores específicos. Então, aqui, se a gente rodar o nosso algoritmo, a gente vai ver dizer assim, olha só, combinar banana com limão, combinar banana com sabão em pó, né? Isso é bastante frequente. Vamos pensar aqui na banana com limão.
né? De uma forma geral, 70% das pessoas que compram banana compram limão. E aí, depois, identificado isso aqui, eu posso ficar olhando especificamente relações que aparecem aqui, ó. Banana caturra com limão siciliano, mas não banana prata com outra coisa, tá? Professora, Mas não. Essa generalização ela pode acontecer em vários níveis, né? A gente agrupou as bananas aqui em grupo de banana, mas a gente poderia colocar, ao invés de banana, frutas, e ao invés de frutas, vegetais. Exato. Ou fazer uma coisa do tipo, quem compra carne vai comprar uma bebida. Exato. Mas existe a gente vai ver alguma forma de onde melhor escalonar essa generalização? Não sei se a pergunta está bem construída, mas essa generalização a gente pode ter em degraus aí, em etapas ou em níveis. Assim, ó, tipicamente isso vem da base de dados já, né? Ou vem do conhecimento do domínio. Então, lá na década de 90, a gente falava muito em fazer OLAP, que era justamente isso, tá? Eu pegava o setor de varejo, colocava minhas compras, botava o produto e aí construía essas hierarquias. Para produto, sei lá, a Coca-Cola de latinha, tá? Ele é um produto que ela é uma Coca-Cola, ela é do tipo light, ela é da marca não sei quanto, né? E ela é uma bebida. E aí sim, né? A gente agrega essa informação a qualquer um desses valores específicos. Então, isso vem muito do domínio específico, tá? E aí, às vezes, vem também da necessidade. Sei lá, eu não consegui encontrar um padrão nesta população, mas será que se eu estratificar esta população, sei lá, por algumas faixas etárias, será que eu consigo encontrar? Né? Eu não consegui encontrar um padrão neste bairro, mas será que eu colocar que todo mundo que está nesse bairro tem um determinado padrão econômico, eu consigo encontrar? Né? Já que no bairro não tem, mas se eu juntar todos os bairros que têm uma determinada condição, prevalência da classe social, do poder econômico X, prevalência do poder econômico Y, então ela vem do domínio, ela não vem do conhecimento, vamos dizer assim, em geral, tá? E muitas vezes está colocado na própria regra, tá? E aí, assim, ó, boa parte do nosso tempo, deixa eu só concluir a resposta anterior, tá? Boa parte do nosso tempo a gente passa pensando sobre isso. Não saiu um padrão, o que eu faço agora? Vou tentar generalizar, da onde que eu vou tirar essas generalizações? Não saiu um padrão, o que eu faço? Será que dá para agrupar isso aqui? Faz sentido eu agrupar isso aqui de um determinado jeito? A gente faz muito isso. Quem queria fazer uma pergunta? Marcos, isso é referente à população ou à amostra? Para generalizar. Idealmente, em relação à população, tá? Mas o que a gente tem em mineração de dados é sempre uma amostra, tá? E aí difere um pouco o que o pessoal de descoberta de conhecimento chama de dados e amostra, tá? Estatisticamente, quando a gente faz alguma coisa, a gente não tem a população inteira, a gente só tem uma amostra. A gente não tem um padrão de compra do mundo inteiro, a gente só tem do supermercado lá que a gente está analisando. Então, estatisticamente, se chama amostra, tá? Para nós pode ser o conteúdo da nossa base de dados inteira. E aí eu vou pegar só sexta-feira e passa para nós da computação ser uma amostra. Mas sim, tá? É de todos os dados que você tem que pensar em generalizações válidas que valham para a população que você quer estudar, tá? E isso não é fácil, a gente não tem receita pronta, tá? Realmente não tem receita pronta. Bom, um outro problema muito difícil é o problema de discretização, tá? O a priori, o algoritmo... Deixa eu só falar uma outra coisa, tá? Tem versões do algoritmo a priori que esse problema da generalização é tão importante que tem umas versões desse algoritmo, também foi proposto pelo Agraval, se não me engano, 3 anos depois, tá? Eles não são muito usados, mas eu acho eles muito úteis, tá? Então, ele parte do princípio seguinte: se você der para os seus elementos, se você der uma hierarquia de generalização, ele procura regras generalizadas e depois, encontrando essas regras generalizadas, ele encontra as regras especializadas.
A gente fazia isso muito quando a gente analisou lá, a gente fez um projeto em que logo que começou a se adotar essas ferramentas à distância, na época eu trabalhava na PUC, tinha um departamento de educação à distância, e se usava um precursor do Moodle chamado WebCT. E o pessoal queria saber como é que eu organizo um site, né, para o aluno aprender remotamente. Essa era a pergunta que a gente tinha lá na década de 90. E aí a gente começou a analisar padrões, né? E aí a gente encontrava umas coisas assim muito estranhas. Então, por exemplo, talvez não encontrava um padrão de como é que o aluno perguntava para o professor alguma coisa, né? Então, a gente primeiro notava assim, ó, que ele, quando tinha uma dificuldade, ele fazia uma pergunta, mas podia ser por e-mail, podia ser por chat ou podia ser pelo fórum, né? E a pergunta era como é que é a melhor forma de então se comunicar para os alunos. Aí a gente ia para a regra especializada e dizia assim, do ponto de vista se o cara usa chat, ele, sei lá, passa mais frequentemente para o ponto seguinte, hipótese, talvez porque a resposta seja mais alta. Então, a gente usava uma ferramenta que tinha essas regras de associação, a gente foi lá e disse assim, chat, fórum e e-mail são tudo ferramentas de comunicação, né? Sei lá, transparência, vídeo e não sei o que, é tudo conteúdo. Atividade, quiz, é tudo tarefa avaliativa, né? E aí a gente olhava assim, que apareciam regras do tipo, quem faz uma tarefa, antes faz uma pergunta, né? E aí depois a gente ia olhar no detalhe, essa pergunta aparecia da forma X e não aparecia da forma Y, ela aparecia só para quando tinha problema de atribuição de tarefas, assim por diante, tá? Bom, aí o outro problema, deve ter esses algoritmos ainda, mas eu desconheço um pacote que os ofereça, tá? Mas são algoritmos que são muito úteis. O outro problema muito frequente é o problema dos valores numéricos. O a priori, ele só admite dados categóricos, tem que ser símbolos, tá? Então, eu quero uma regra, sei lá, quem ganha mais de não sei quanto, né, e mora no bairro não sei quanto, sei lá, vai no Parcão, tá? Coisa assim, né? Mas eu não vou conseguir essa regra, ganha mais de não sei quanto, ganha menos de tanto, ganha entre não sei quanto. Eu vou ter que discretizar esse valor. Então, nesse pacote a priori que vocês usaram aí, né, eu vou pegar um dados brutos que vocês vão encontrar lá no pacote do R, em tipo nas ferramentas educacionais deles, chama UCI Adult, tá? E, basicamente, o que esses dados têm aqui? Tem um monte de dados relativos à população, tá? Então, por exemplo, vocês têm o atributo idade, vocês têm onde é que eles trabalham, vocês têm o nível de educação deles, vocês têm, sei lá, qual é a raça, vocês têm o estado civil, sei lá, tem uma série de informações. Se vocês tentarem rodar o a priori, nesse caso aqui, vocês conseguem rodar se vocês restringirem coisas do tipo para onde que ele trabalha e qual é o nível de relação que ele tem. Por isso que eu comecei o estudo dirigido de vocês dizendo assim, vão lá na base de dados, olhem quais são os atributos e vejam de que tipo ele é. E aí vocês foram lá e viram que eles eram discretos, do tipo fatores, quer dizer que não era só um string, isso aí foi elevado a um primeiro nível de categoria, tá? Que é dizer, olha, existem esses 4 valores aqui nessa distribuição, tá? Mas vocês têm outros atributos aqui, tá? Que é o número de anos que ele educou, né? A faixa salarial deles e a idade. Como é que vocês sabem? Vocês veem que isso aqui são atributos numéricos e ele, em vez de ficar mostrando aqui uma distribuição de cada um das coisas, ele vai dizer, olha, o valor mínimo, né, é 17, o primeiro quartil é 28, a mediana é 37, o terceiro quartil é tanto e o valor máximo é tanto. E a mesma coisa para os outros.
de tal forma que se vocês pegarem essa base de dados aqui, tá? E pedirem para rodar o a priori, a primeira coisa que vai dizer é, dá erro, você vai ter que discretizar esses valores. E ele vai dizer assim, olha, lá na coluna 1 é que deu erro, lá na coluna 3 é que deu erro, lá na coluna 5 que deu erro, e ele vai apontar tudo isso aqui. E ele diz, não é nenhum fator lógico, nenhum fator, portanto, você não pode usar. E aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que discretizar isso aqui, tá? Então, como que você discretiza? Bom, aí então, de novo, é um conjunto de preparações de dados. O que é importante é que, de algum jeito, foi discretizado. Se vocês pedirem para olhar esse outro arquivo aqui transformado, por exemplo, tá? E vocês vão ver que algumas coisas aqui da idade foi transformada para jovem, idoso, né? Ou nem jovem nem idoso, tá? E da onde que saiu essa informação? Bom, vocês podem olhar a distribuição, vocês podem usar um procedimento de discretização em diferentes níveis, vocês podem usar o conhecimento do domínio para separar nessas 3 faixas. E tem até uma versão, tem um pacote do R que faz esses cortes para vocês, tá? Eu não sei quão confiável é esses cortes. O que é importante é, se vocês não trabalharem os dados, vocês não vão conseguir rodar as regras de associação para o significado que vocês querem. Isso pode significar que vocês tenham que juntar informação que está distribuída em vários pontos, que vocês tenham que pivotar o que era um valor passa a ser uma coluna. Isso quer dizer que vocês vão ter que possivelmente generalizar os valores se vocês não tiverem ocorrências frequentes o suficiente para determinar que isso é um padrão, ou então que vocês podem começar por essas ocorrências generalizadas para olhar áreas específicas ali dentro, né, de padrões que são mais detalhados, e que vocês vão ter que cuidar, porque os tipos de dados admitidos, na maioria das implementações, é apenas para valores discretos e, portanto, valores numéricos terão que ser transformados, tá bom? E aí, né, a gente começa a ter registros com esses diferentes valores, né? Em vez de eu ter lá aqui, quanto é que ele ganhou, né? Em vez de ter 0, tem não, e assim por diante. Tá? Então, em conclusão, avancei aqui 5 minutos, né? Em relação aos dados brutos, nem todas as informações das quais vocês dispõem são relevantes para a pergunta de negócio. Então, digamos que lá para o Titanic tivesse da onde que ele vem, tivesse o endereço, tivesse se a pessoa é casada, tivesse em que ano nasceu, tivesse quem é o nome do pai, quem é o nome da mãe, se nasceu no hospital, se nasceu em casa, né? Pode ser que isso aí não seja importante para a questão de negócio de vocês vão ter que fazer uma escolha, né, dos atributos que são relevantes. Se vocês botarem ali no dataset, ele vai aparecer nas regras, a menos que vocês filtrem. Além disso, eles podem ou não estar no formato ou na representação adequada. E, gente, eu lamento, tá? Todo mundo que é a parte legal, que é apertar o algoritmo de mineração, mas essa parte de seleção, de transformação dos dados, ela envolve tipicamente 70% até 80% do esforço que a gente gasta, tá? O processo de descoberta de conhecimento, ele é diferente da etapa de mineração. E todas as decisões que a gente toma, né, influenciam completamente o resultado. No caso dos dados, frequentemente a gente dá o nome disso aqui de engenheiro de features, ou seja, as escolhas que eu fiz na preparação dos meus dados vão influenciar o tipo de padrão que eu vou ter. Então, sei lá, o Marcos, só porque aparece na minha lista aqui, tá? Tem 2 Marcos. O Marcos escolheu representar de um jeito, o Adam escolheu representar de outro. Pode ser que os padrões sejam diferentes pelas escolhas tomadas na representação desses diferentes dados, tá bom? E eu acho que é isso. Com isso, a gente conclui a parte de associação. E vocês podem, então, fazer o quiz agora e vocês podem também concluir isso tudo dirigido. Alguma dúvida?
Esse material não está lá, Não tá? Não estava não, só está a primeira parte. Eu estava aqui igual doido procurando, eu ia perguntar exatamente isso, gente. Falha minha, tá? Eu não queria que vocês olhassem o material antes da aula, mas eu esqueci, tem uma função no Moodle que a gente esconde, ele já está lá, eu só não desescondi. Peço desculpas para vocês, vou procurar evitar essa falha, mas já estou colocando agora esse material, tá? Assim como a aula de hoje, tá bom? Eu cheguei um pouco atrasado, não sei se já foi falado. Teve alguma mudança no prazo para entrega e onde estão as aulas, né? Os vídeos, porque eu não consegui achar o vídeo da aula passada. O vídeo eu achei, Chico, tá no Teams aí, no arquivos do geral. Tá no Teams, tá bom. Vou mostrar aqui para vocês só um pouquinho, vou parar de apresentar aqui. E deixa eu dividir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Só um pouquinho que eu preciso chegar na tela do Moodle. Aqui. Estão vendo o meu Moodle na tela? Sim. Se vocês preferirem, eu posso mudar, mas os alunos costumam gostar dessa organização, razão pela qual eu a fiz, tá? Então, tem uma parte que é comum aqui. Eu botei aqui os links das aulas, a gente vai ter que resolver, nós tivemos ainda alguns problemas com isso. E depois eu dividi essas minhas aulas em cards, tá? Então, o conteúdo da aula passada, ele tá colocado aqui, não sei quem é que falou, eu não prestei atenção, mas tá aqui, ó, onde eu mostro o Moodle, apresento a disciplina, falo um pouquinho da descoberta de conhecimento versus a mineração e das classes de problemas. Eu falei que estava lá porque tá lá, né, no Teams também. Eu procurei hoje, achei no Teams. Professora, aproveitando... Deixa eu só concluir, já vou falar. O da associação está colocado aqui, ó. Tá aqui a aula da aula passada, né, onde a gente falou da definição das métricas, eu falei rapidamente do estudo dirigido do Titanic e vou botar a aula de hoje. E os slides estão aqui, ó, então, vocês estão vendo aqui que está oculto, está tudo colocado aqui, eu só deixei oculto. Então, eu vou pedir uma gentileza para vocês, me chame a atenção. A senhora esqueceu, não precisa me chamar de senhora, tá, Karen? Porque o aluno costuma chamar assim. Karen, tu esqueceu de desesconder, tá? Eu vou ali rapidamente desescondo, não tem problema. Vou até mostrar para vocês a minha mina de ouro aqui. Já vou desesconder aqui para vocês, ó. Tá tudo colocado aqui. Professora, aproveitando, acho que é nesse card mesmo de associação, tem um material de apoio que é esse vídeo do algoritmo a priori, né? Tá. O link dele acho que cai no outro site, que acho que é do Instituto de Informática. Eu não consegui logar. Não sei se alguém conseguiu. Para ser um YouTube aqui, deixa eu dar uma olhada. Não, tu tem razão. Tá, e não, eu peguei vou corrigir isso agora. Não tem problema. Eu também passei de nome. Isso aí é outro. Eu achei que durante a aula a gente ia ter esse acesso. É esse cara aqui, já vou conseguir. I think we should explore a few solutions. Já corrijo isso agorinha mesmo, não tem problema nenhum. Já corrijo agora. Ups. A priori. Deixa eu já arrumar e já deve funcionar rapidinho. Obrigada por apontar essa questão. Embora eu tenha achado os vídeos lá no Teams, eu acho que essa tua organização aqui realmente fica melhor, porque fica todo o material junto, né? Separadinho por aula. O que a professora Lisiane estava fazendo, ela fazia por aula, e que aí eu fui conversar, depois que vocês me colocaram essas diferenças nas aulas, eu fui conversar um pouquinho com ela, primeiro para entender o problema técnico, né? E não ajudou muito, a gente foi entender essa questão só depois com aquele, vou chamar de erro, tá? Depois a coordenação vê isso, esse engano, né, de ter cadastrado vocês com 2 coisas. E aí ela me mostrou a organização da disciplina dela, né, que ela prefere por tópico, né, e botar, não é por tópico que a gente chama, é por semana.
Então, ela botava lá, para cada uma das aulas, ela botava essas questões, né? Botava o link da aula futura organizada e botava depois as aulas síncronas, tá? Então, mas os alunos costumam gostar. Se vocês preferirem do jeito que estava lá com a professora, não tem nenhum problema, tá? Porque isso é só um parâmetro aqui do coisa. A gente Não, eu achei bom isso aqui. Né? Os alunos costumam gostar dessa forma de apresentação. Deixa eu desativar aqui. Aí vocês... E aí, para cada uma das coisas, na aula que vem, a gente vai ver aqui o processo de descoberta de conhecimento, ele está colocado aqui, tá? Depois a gente vai ver exploração e preparação de dados, está colocado aqui, classificação, agrupamento e mineração. Então, a princípio, vocês têm os temas aqui separadinhos. E aí, termina daquele tema, eu boto aqui no card deste tema. Tá? Então, a aula de hoje vai estar aqui no Associação, aulas síncronas, né? Isso aqui são as 2 aulas da terça-feira, e a aula de hoje vai estar colocada aqui. E, se Deus quiser, aqui já está certinho para o YouTube. Professora, só uma dúvida... Aí eu só vou pedir desculpas que isso é um material gravado para uma outra disciplina, então vai aparecer o nome da outra disciplina, tá? Mas, como eu disse, esse material aqui, ele é opcional. Pois não. Tá. Só confirmando, na próxima sexta-feira não haverá aula da senhora, não é isso? Oi? Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira da Paixão a gente não tem aula, não é isso? Dia 15, sexta-feira. É verdade, gente. Pois é, eu não tinha me dado conta disso. Eu acredito que é feriado nacional, né? E que a gente não vai ter. Pelo calendário só lá, confirmando. Pelo calendário, a gente perde 2 sextas, eu acho. Quê? Perde 2 sextas? Não, nossa. Dia 21 também, acho que é isso mesmo. 21 é sábado. Mas 21 é quinta, né? Quinta, isso, verdade. Isso. Eu vou ver com a coordenação o que fazer, tá? Eu não tinha me dado conta desse detalhe, mas sim, é feriado nacional, eu só não sei como substituir. Acho que tem até um conteúdo que vocês podem assistir na forma de videoaulas, porque ele é mais dinâmico, assim, enfim, né? Eu vou ver com a coordenação que solução ela... A Renata tinha me falado algo de que sexta, quando é feriado quinta nacional, a sexta seria enforcada. Eu sei disso por conta do Corpus Christi, foi especificamente o que eu falei com ela. E ela falou, Corpus Christi é quinta, na sexta-feira não haverá aula. Então, estou entendendo que para semana lá 21 e 22 vai ser a mesma coisa, mas posso estar enganado, tem que ver com ela mesmo. Assim, vocês não têm nada a ver com isso, né? Você não está entendendo o meu drama. Eu preparei material para 2 sextas-feiras e não me alertaram que as 2 possivelmente eram feriados. Mas eu vou ver aqui... Mas o que vai acontecer é postergar o curso, né? Tem solução. Aqui a carga horária vai ser cumprida. Aí eu vou, deixar material gravado para vocês, né? Solução tem, não sei que solução é essa, porque o calendário já está definido com muitos professores e ele não pode ser alterado. Eu vou ver, gente, tá? Mas assim, a Páscoa eu posso dizer para vocês com certeza, se é feriado nacional, é feriado nacional, tá? Isso eu posso dizer para vocês. Eu vou ter que só me reorganizar aqui na minha atividade, tá bom? Mas Ô, Karen, se houver necessidade e a gente combinar todos aqui, é possível uma aula extra? Em outro dia da semana? Sim, isso não é complicado as agendas aqui, eu acho que são 30 pessoas trabalhando, né? Não, mas acho que a gente pode tentar combinar, se for necessário, a gente pode tentar combinar. Eu acho melhor do que a gente perder conteúdo ou assistir, às vezes, um conteúdo por vídeo, que a gente, estando você explicando, é mais produtivo, eu acho. Gente, olha só, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do assunto, tá? Os alunos costumam gostar muito mais dos vídeos curtinhos pré-prontos e depois fazer perguntas. Por quê? Porque a gente já fez aquele negócio divididinho em pedacinhos,
e aí eu quero dizer assim, ai, é só 12 minutos, eu aguento. Não, eu aguento mais 24. Não, agora eu vou mais 10, né? Então, o material, ele tá todo organizadinho, e eu posso adaptá-lo, mas também a gente pode pensar um dia, mas aí combinar a agenda de 31 provavelmente vai ser diferente, vai ser difícil, aí provavelmente a gente vai ter que ir para uma noite. Alguém deve ter pensado... Seja melhor a gente ver com a coordenação, porque os feriados nacionais provavelmente já estão dentro do planejamento deles. Eu não acredito que não é surpresa para eles que tem os feriados nacionais e o curso deve estar dimensionado contando com esses feriados, né? Não, do jeito que me Era passou. para estar. Era para estar, tenho certeza que era para estar. Só um pouquinho aqui. Naquele cronograma divulgado no Moodle, tá lá constando os feriados nacionais, né? Estão lá. Mas não está estendido em uma semana a nossa aula, essa que é a questão. Para mim. Deveria, né? Ele consta lá como feriado, mas ele não consta para mim como uma acomodação de... Tem solução, gente, tudo na vida tem solução, tá? Eu repasso para vocês para não segurar ninguém, tá? Eu vou me informar o que pensaram como solução e a gente aplica o que pensaram como solução, tá? Eu posso, num dia extra, eu posso deixar a aula gravada, né? Se tiverem pensado aqui no cronograma do curso, tem um mês aqui, gente, não pensaram em mim. Tá aqui o cronograma, aqui, de vocês. Eu acho que o que o Geisa falou aí da Corpus Christi não rola, já tá aí. Tá colocado aqui, ó, me colocaram aqui feriados, 15 de abril, mas não botaram um dia extra aqui para mim, ó, são 4 semanas. Entendeu? Eu acho que a senhora vai ter mais uma semana no mês de maio. Não vou ter, sabe por quê? Porque aqui, ó, o efeito é em cascata, ó. O efeito em cascata, depois entra aqui a Mariana, depois entra a Mariana, depois tem que fechar a atividade, depois tem não sei o quê. Essas férias parece que de vocês são inegociáveis. Talvez tenha aqui no fechamento das atividades, eu não sei o que é. A coordenação pensou, gente, tá? Vamos nos concentrar aqui nas associações, né, no processo, deixa que eles resolvem esses problemas aí, porque eles pensarem em alguma coisa, tá bom? Isso realmente é um pop. Problema de outra pessoa, isso aí. Gostei. Ai, gente, olha, eu ando resolver tanto problema que eu já nem ligo mais. Mas eu só tenho pepino. Tá bom? Bom, então é isso, gente. Vamos agora falar. Vocês têm até terça-feira para fazer o exercício. Acho que é segunda. Então é terça. Não, acho que é segunda-feira. Eu que estou me enganando. Não me. Eu estava com a cabeça de domingo e já estava apavorado. Né? Não, eu acho que é segunda-feira. Eu acho. Tá, agora eu já fechei. Se for segunda, ótimo. O Moodle está segunda-feira. Segunda-feira antes da aula. Por quê? Porque eu quero começar a aula terminando esse exercício. Acho que não está antes da aula. Acho que está segunda-feira. A aula é terça. 13h59. A aula é terça às 8h30. Tá certo. Legal, beleza. Corretíssimo. Isso. Aí o aluno chega e diz assim, não é para você ter aula da aula? Não, gente, vamos dormir, por favor, tá? A gente conseguir, a gente dorme. Mas já deu para adiantar bastante hoje, né? Tem uma outra pessoa que me falou que tinha um problema aí de acompanhamento de equipes, mas assim, já deu para acompanhar bastante, né? Então, na terça-feira vamos voltar. Na próxima aula, até lá, vocês têm que fazer o exercício, os questionários, a gente vai fazer um fechamento e o nosso tema será processo, tá? Então, se as transparências no início da aula de processo não estiverem lá, vocês me chamem a atenção. Professor, esqueceu de novo de desesconder o conteúdo. Já estou passando essa responsabilidade para vocês. É pop, tá? Se o conteúdo estiver escondido, é pop.
Tá? Todo o conteúdo está colocado lá. Eu vou colocar o link da aula e vou botar também a monitora, os dados da monitora para quem tiver problemas. Eu estou bem chateado com esse problema, eu achei que a gente já tinha resolvido, tá? Então, eu vou colocar as indicações da monitora, a gente começa às 8h30 e a nossa dinâmica será a seguinte, vai ser um pedaço de conteúdo de processos, estudos de caso e depois uma dinâmica que vocês vão fazer para definir questão de negócio e compreensão de dados, tá bom? Então, esse vai ser o nosso programa para terça-feira que vem, certo? Então, fiquem bem, né? Eu não vou ficar porque eu vou ter que resolver o problema de 2 aulas que vão faltar, mas a gente vai dar um jeito. Um bom fim de semana para vocês, né? E isso aí, tá? Todo mundo, uma boa prova aí de estatística aí para vocês, tá? Tchau, tchau. Gente. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado, Mari. Tchau, tchau. Bom fim de Tchau, semana. bom almoço. Você também.